Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação especial na Escola de Profecia, a esta atualização profética especial, que é na verdade um momento em que vamos poder apresentar um compilado de informações que nós aqui reunimos, que nos ajudam a entender o grande movimento que está agora se estabelecendo nos Estados Unidos da América, às sombras. Mas, graças a Deus, estamos aqui para ajudar você a enxergar, ajudar você a entender que, de fato, irmãos, nós não temos muito tempo neste mundo. Sem querer marcar data, apenas analisando os fatos, nós podemos ter a certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. E é claro que Cristo não depende de alguma coisa para voltar. Ele não depende nem da preparação do seu povo. Ele depende do momento que ele vai dizer, basta, e voltar. Mas enquanto estivermos no mundo, nós iremos acompanhar os eventos que no mundo acontecem e estaremos também pregando a mensagem, levando pessoas a Cristo. Queridos, venham comigo nesta oração e em seguida nós vamos apresentar este compilado de informações, de reportagens que nos mostram o que vem na América. Oremos. Obrigado pela paz que o Senhor nos dá, pela alegria e a certeza de salvação. Vem preencher, Pai, o nosso coração com a sua presença e o seu amor. Queremos agora, Pai, analisar fatos que se desenrolam diante de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender através destes fatos a brevidade do tempo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós examinaremos um relatório que destaca um movimento que está a ganhar cada vez mais influência no panorama político e religioso dos Estados Unidos da América. Vamos conferir. Mas o que encontramos repetidamente no nosso trabalho é que, na verdade, é muito mais preciso falar sobre nacionalismo cristão, porque assim que consideramos o nacionalismo cristão, este desejo de ver os Estados Unidos como uma nação distintivamente cristã, as diferenças entre os evangélicos e outros grupos religiosos, na verdade, desaparecem. Nos dunes de grãos e relva no norte de Idaho, uma batalha sem balas pela direção de uma cidade. Acredito que o que está a acontecer em Moscou é um microcosmos do que está a acontecer por todo o país, que começou aqui, talvez 10 ou 15 anos antes do que está a acontecer pelo país. Bem, apenas uma divisão radical. Não penso que a nossa nação tenha estado tão dividida desde 1859. Está dividida e está inflamada. Na próxima vez que ouvir alguém usar o termo nacionalismo cristão, lembre-se de 3 coisas. Primeiro, o termo nacionalismo cristão deve ser definido. Especialmente nos últimos anos, o nacionalismo cristão tornou-se um termo genérico de ofensa lançado pela esquerda política contra os cristãos que acreditam que a fé e a moralidade são relevantes para a política. Moscovo é como essas duas entidades vivem lado a lado. E quero dizer literalmente, logo atrás de mim estão os escritórios da Christ Church. E logo ao lado está a sede do Partido Democrático local. A partir deste antigo cinema independente, Wilson lidera sua campanha para tornar Moscou uma cidade cristã. Depois, houve isto, durante o meio da pandemia, protestando contra a obrigatoriedade do uso da máscara local, tweetando pelo então presidente Trump. Ao longo das décadas, ele construiu uma rede internacional de mais de 150 igrejas e, no mês passado, abriu uma nova a apenas 3 quarteirões do Capitólio. Gostaria que a nação fosse uma nação cristã, gostaria que o mundo fosse um mundo cristão. E agora, as visões controversas de Wilson como nacionalista cristão estão ganhando força no centro de poder da nação. Com a recente abertura de sua nova igreja e paroquianos de alto perfil, como o secretário de Defesa, Pete Hegseth. Plantar uma igreja em D.C. faz parte de sua missão de tentar transformar isto numa nação cristã? Sim.
Portanto, toda a sociedade é teocrática. A única questão é que quem é o teu? Numa democracia secular, seriam o povo. Numa república cristã, seria Cristo. O vídeo que o irmão acabou de ver é do pastor Doug Wilson, que é um autodenominado nacionalista cristão que declara abertamente o seu objetivo de tornar os Estados Unidos da América numa nação cristã e também o mundo inteiro num mundo cristão. E a sua crescente rede de mais de 150 igrejas inclui também uma nova congregação a poucos quarteirões do Capitólio dos Estados Unidos da América, que atrai figuras políticas notáveis, como o secretário da Defesa. Portanto, a visão deste pastor Wilson não é apenas uma crença pessoal, mas uma ambição política que está alinhada com esforços mais amplos dentro do governo para infundir nas políticas públicas uma visão de mundo cristã conservadora. Vamos conferir. Portanto, as críticas ao nacionalismo cristão mais amplo e à cristandade têm sido abundantes. Elas proliferaram. Tem uma crítica moderada. Temos falado sobre coisas intensas. Um medo é que a igreja se torne, se o governo a assumir, o governo estraga tudo que toca. E você diria que há algum perigo de que, se o governo e a igreja forem e o mesmo, ou que haja uma igreja estabelecida, você diria que há algum perigo de que a igreja se torne um DMV? Sim. Quem quer adorar numa cerimônia dirigida por DMV? Não sou eu. Portanto, obrigado. Esta é uma grande questão. Existe uma distinção entre a teocracia, que é o que cada sociedade é. Qual é o Deus do sistema? Mamon. Ok, neste momento é Mamon. Ou Allah. Em outras certas sociedades, Allah é o Deus do sistema. Na nossa é Mamon. Antigamente era o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, temos muitos evangélicos que acreditam que os Estados Unidos da América deveriam ser distintivamente cristãos. Mas cerca de 20%, na verdade, rejeitam ou resistem a essa ideologia. Então, neste sentido, o que estamos realmente a observar entre as tradições religiosas, novamente, é este desejo de ver o cristianismo privilegiado acima de outros grupos religiosos e garantir que tenha acesso ao poder dentro do governo e em todos os níveis. O que queremos é o que os fundadores imaginaram e o que durante mais de 2 séculos nos fez a maior nação do mundo. E isso é uma república representativa e constitucional. Uma república principiada com base na crença, na lei natural, a consciência moral que está escrita no coração de todas as pessoas, mas também está escrita nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Consegue falar sobre o lado obscuro do nacionalismo cristão para pessoas que talvez não estejam cientes das ramificações nefastas deste tipo de ideologia? Quero dizer, trata-se muito de dizer às pessoas como viver. Em segundo lugar, apenas atrás de Israel, sob o rei Salomão, mas a nossa nação vale a pena lutar por ela. A nossa nação merece ser amada e cuidada. E orgulho-me de assumir o termo nacionalista cristão. A esquerda pode chamar-me isso à vontade, porque eu sou cristão e amo os Estados Unidos da América. E má notícia, Wokis, milhões e milhões de outros também amam a América. E vamos fazer o que pudermos para ser mordomos desta nação abençoada. Teocracia não é uma palavra que se ouve frequentemente na política americana atualmente. Mas dada a retórica religiosa vinda de alguns candidatos republicanos este ano, não parece tão descabido ou hiperbólico como poderia ter parecido no passado.
Francamente, parece possível. Há candidatos a abraçar a ideia de que, independentemente do que a primeira emenda realmente diz sobre o livre exercício ou estabelecimento da religião, essa parede entre a Igreja e o Estado deveria, na verdade, ser derrubada. E não é só isso, essas pessoas argumentam que a parede, na verdade, nunca deveria ter estado em primeiro lugar. Na verdade, aqui está o Lauren Boebert. Ela é uma nova membro do Congresso do Colorado. Ela estava a falar este verão para os congregantes. Aqui está o que ela disse. A igreja deve dirigir o governo. O governo não deve dirigir a igreja. Não é assim que os nossos pais fundadores o imaginaram. E eu estou farta deste disparate sobre a separação entre a igreja e o Estado. Ela não está sozinha. O candidato republicano a governador na Pensilvânia, o quinto estado mais populoso do país, disse isto aos seus apoiantes. Tanto por isso, este mito de separação entre igreja e Estado. É isso mesmo. Esta é a mesma posição que Michael Perutka, o candidato republicano para procurador-geral de Maryland. É uma posição que ele tem mantido desde pelo menos 2014, quando chamou a separação entre igreja e Estado de, aspas, a grande mentira. E acrescentou, não pode haver separação de Deus do governo, porque ele, com letra maiúscula H, o criou. Isso teria sido uma novidade para os fundadores, especialmente Thomas Jefferson, que foi o primeiro dos fundadores a usar a frase a parede de separação como metáfora para descrever as proteções de liberdade religiosa da primeira emenda. No entanto, outros republicanos estão abraçando abertamente o nacionalismo cristão. Precisamos ser o partido do nacionalismo. E eu sou cristã e digo isso com orgulho, devemos ser nacionalistas cristãos. Nos últimos anos, ele atraiu ampla atenção online, acumulando mais de 2 milhões de seguidores no Facebook devido às suas crenças políticas altamente controversas. A Associated Press afirmou que Joe Biden é o presidente. Ele é um dos muitos pastores fundamentalistas que geram grandes audiências nas redes sociais ao pregar política do púlpito. Mas não devemos falar de política e religião. Diz quem? Os esquerdistas norte-americanos parecem sempre precisar de um fantasma. Quando não estão a demonizar os republicanos MAGA, estão a demonizar os nacionalistas cristãos. Então, o que é um nacionalista cristão? Somos um centro de reflexão. Temos uma política orientada nessa direção. Temos metas que são de 1 ano, 5 anos, 25 anos ou 50 anos. E eu colocaria o nacionalismo cristão e realmente o desejo de nacionalismo cristão nesse contexto. Volt diz que se trata de preservar um patrimônio judaico-cristão através de decisões de políticas públicas sensatas. Eu realmente acredito que a América tem sido, deve ser, e espero que um dia seja, uma nação cristã que confere liberdade religiosa a todos. O rótulo nacionalismo cristão é frequentemente ouvido na mídia e em círculos políticos. Neste ano eleitoral, você vai ouvir muito sobre isso. Dependendo da fonte, as tentativas de definir o termo são pintadas como mais ominosas do que nunca. Bem, o principal analista político da CBN, David Brody, traz-nos a história. Desde a entrada de Donald Trump na política, que começou com uma descida pela escada rolante de Trump Tower há quase 9 anos, o candidato presidencial falou diretamente aos cristãos evangélicos e muitos responderam de igual forma. Em 2024, pouca coisa mudou. Temos que recuperar a nossa religião, temos que recuperar o cristianismo neste país. Esta união profana de religião e política é a narrativa do nacionalismo cristão americano. Sem dúvida, é uma frase que já viste e ouviste muitas vezes.
É uma ideologia que acredita que os Estados Unidos da América sempre foram destinados a ser uma nação cristã, que tem caído num horrível secularismo liberal e que precisam desesperadamente de ser recuperados pelos cristãos e rededicados como uma nação para Deus. E estas não são crenças marginalizadas. De acordo com o Pew Research Center, 60% dos americanos acreditam que os fundadores pretendiam que o país fosse uma nação cristã. 45% acreditam que hoje deveria ser uma. E desse 45%, mais da metade acredita que a Bíblia deve influenciar a lei dos Estados Unidos e ter precedência sobre a vontade do povo. O nacionalismo cristão é a estrutura que anima estas ideias. Tem sido diagnosticado como um dos componentes-chave na vitória de Donald Trump em 2016. Tem sido citada como um dos ingredientes que levaram ao dia 6 de janeiro. Sem dúvida, vai desempenhar um grande papel nas eleições de 2024. Temos republicanos proeminentes a identificar-se como nacionalistas cristãos. Lauren Boebert está literalmente a convocar a dissimulação da separação entre igreja e o Estado. Isso não é como os nossos pais fundadores pretendiam. E eu estou farta dessa separação entre igreja e Estado. Isto não está na Constituição. Estava numa carta fedorenta e significa nada do que eles dizem que significa. No verão, a igreja realiza um evento que chamam Domingo da Liberdade. Um serviço patriótico que mistura piedade e política. Imagine uma fusão entre a Páscoa e o 4 de julho, onde os congregantes se vestem de vermelho, branco e azul, acenam bandeiras americanas, aplaudem fogos de artifícios e adoram o hino de batalha da República, exatamente como fariam qualquer hino tradicional. Em 2020, o serviço anual culminou com o pastor Robert Jeff pregando à congregação um sermão intitulado A América é uma Nação Cristã, no qual falou contra a ideia de que os pais fundadores pretendiam que o país fosse uma nação secular, sem influência religiosa, com a igreja e Estado totalmente separados. Deixe-me apenas... Então, vamos falar sobre os dois bilionários que eu acho que basicamente controlam o governo do país aqui no Texas. E eu não sei se você ou mesmo os seus ouvintes sabem, são dois bilionários do oeste do Texas. Os nomes deles são Tim Dunn e Ferris Wilks. Dunn e Wilks. Mas eles fizeram seu dinheiro no petróleo e no gás. E eles também são pastores nacionalistas cristãos. Você sabe, pastor bilionário, você pensaria que isso é um oxímoro, mas nas manhãs de domingo, esses dois bilionários pregam nessas igrejas de extrema-direita e eles têm opiniões muito extremas. Eles não acham que ninguém que não seja cristão deve ocupar um cargo eletivo. Uau! De fato, você pode pesquisar isto. Não acredite na minha palavra. Faça a sua própria pesquisa. Eles disseram ao ex-presidente republicano da Câmara do Texas, um cara chamado John Strauss, de San Antonio, que ele não tinha o direito de ser presidente porque ele é judeu. E isso é um republicano. Portanto, eles são dominionistas. Eles são nacionalistas cristãos. Este é o mundo que eles têm. Mas, basicamente, todos os senadores estaduais republicanos do Texas aceitaram o dinheiro deles. Todos, sem exceção. A maioria dos republicanos na Câmara do Texas aceitou o dinheiro deles. E para alguns desses legisladores, a maior parte das suas contribuições de campanha totais vem apenas desses dois homens. Eles, cada vez mais, controlam todo este governo aqui no Texas. E você pergunta de onde vem o projeto dos 10 mandamentos? Você pergunta de onde vem o projeto de lei do capelão escolar, o projeto de leis de vouchers, a proibição do aborto. Muito disso é impulsionado por esses dois bilionários. Isso é louco. Sim, eles dão aos políticos, mas na verdade é muito maior do que isso, porque tem esta rede vasta de think tanks, organizações de defesa, meios de comunicação, o Daily Wire, certo? Financiados por eles. Assim, estão a criar um império para controlar todos os aspectos do Estado.
Quero dizer, não quero parecer alarmista, mas é isso que está a acontecer. Você pode novamente, os seus ouvintes podem fazer uma pesquisa sobre isso para aprender mais, mas houve muitas histórias sobre esses 2 bilionários e o seu controle sobre o governo estadual. Poderia o norte de Idaho ter impulsionado a conversa cultural cristã ou pelo menos ter mudado o centro de gravidade em direção a este tópico do nacionalismo cristão? E agora, Mary Christendom, qual é a distinção entre esses termos? É uma rebranding? Eles estão distintos? Vejo que tem o seu livro Mary Christendom. Sobre o que é? E então, sobre o que é o livro de Stephen Wolfe? O livro de Stephen Wolfe é uma espécie de caso de teste do nacionalismo cristão em uma nação específica. Como é uma nação? Não é como na América, como uma nação escolhida, mas como é uma nação? Eles, na verdade, literalmente querem assumir cidades e vilas. Eles têm acesso a esta administração. Wilson faz parte de um movimento nacionalista cristão mais amplo, estabelecendo laços com a administração Trump através de um novo escritório de fé liderado pela pastora evangélica Paula White Cain e outras pessoas vistas logo à entrada da Casa Branca, orando e falando em línguas. Estamos em pé no sul da Casa Branca e estamos a declarar a tua palavra. Que precioso! E agora há um serviço de oração mensal no Pentágono, iniciado pela conexão de mais alto nível de Heckscher Wilson com a administração. Não está organizacionalmente ligado a nós, mas é o tipo de coisa que adoramos ver. Por sua parte, Hegseth elogiou publicamente Wilson. Agora, estamos a apoiar-nos nos ombros de uma geração posterior, o Doug Wilson e os outros. E à medida que Wilson se aproxima do mainstream, os críticos também estão a ficar mais altos, acusando-o e outros nacionalistas cristãos de quererem criar um mundo despótico do The Handmaid's Tale, algo que ele insiste nunca ter sido seu objetivo para a sociedade. Não sou um nacionalista branco, não sou um fascista, não sou um racista. Até que ponto vê uma nação cristã, tipo uma teocracia cristã? 250 anos? 250 anos, sim, honestamente. É isso que você vê? Mas você realmente acha que vai acontecer? Sim, eu acho. Não vamos iniciar nada por nós mesmos. Somos realmente pioneiros genuínos. John, entramos em contato com o Departamento de Defesa para entender melhor a relação entre Wilson e Haggett. E um porta-voz do DoD disse a Hegseth que, citando, um membro orgulhoso da rede de igrejas fundada pelo pastor Wilson. E ele também disse que Hegseth, em citação, aprecia muitos dos escritos e ensinamentos do Sr. Wilson. Pamela Brown, muito obrigado, isso é fascinante. Sabes, isso para mim é mais um exemplo do nacionalismo cristão. É usar o Estado, é usar o poder político para elevar uma tradição religiosa acima de todas as outras. É usar o poder governamental para dominar os nossos vizinhos, em vez de os amar como os nossos próximos, que é exatamente o que somos chamados a fazer como cristãos. E, claro, mais recentemente, vimos este projeto de lei que desfinanciou as escolas públicas aqui no Texas para subsidiar escolas cristãs privadas. E, para mim, de novo, este é um projeto de lei que está no meio deste movimento nacionalista cristão para erodir a separação entre igreja e Estado e impor uma certa interpretação do cristianismo a todos contra a sua vontade. Sim, há esta narrativa de que esta é uma nação cristã, que foi fundada como uma nação cristã. E eu acho que invocam isso, sim, quando estão a tomar estas decisões e a falar sobre isso de uma forma muito particular. Sim, e eu acho que ninguém discordaria que o cristianismo teve
uma influência na fundação deste país. E ainda é influente, quero dizer, está presente em toda a nossa cultura, na nossa política, é uma parte central do que somos enquanto nação. Hoje, um juiz federal em São Antônio continuará a ouvir argumentos sobre uma nova lei estadual que exige a exibição dos 10 mandamentos nas salas de aula das escolas públicas. 16 famílias de vários contextos religiosos e não religiosos estão processando para impedir que o Estado aplique a lei. Está previsto para entrar em vigor em 1º de setembro e a organização apresentou uma ação judicial. Muito bem, estamos a passar para isto. Seguimos com mais notícias da última hora, onde um juiz federal do Texas bloqueou o Estado de exigir que as escolas públicas exibam os 10 mandamentos em todas as salas de aula. O juiz observou que a colocação dos 10 mandamentos provavelmente provocaria perguntas por parte dos alunos que os professores poderiam sentir-se obrigados a responder. A decisão impede que a lei entre em vigor em 1º de setembro. Agora, espera-se que o caso continue e possa eventualmente chegar ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Queridos, eu penso que não há mais dúvidas. Existe um plano às sombras para transformar a América naquilo que eles chamam de nacionalismo cristão, mas na nossa visão profética chamamos de imagem da besta. A América, de acordo com Apocalipse capítulo 13, vai formar uma imagem primeira besta, ou seja, vai se tornar numa nação que fala como dragão, que age, que usa os princípios do papado na Idade Média, no Velho Mundo. Portanto, precisamos estar preparados para isto. Nós não iremos parar por aqui neste compilado de informações. Amanhã nós retornaremos para dar prosseguimento com mais informações importantes que nos provam aonde que nós estamos indo. Deus abençoe sua vida. Nós nos veremos amanhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento que nos pôde reunir aqui. Acabamos, Senhor, de testemunhar o quanto os homens estão tramando para, infelizmente, impor Cristo numa nação livre, cumprindo assim a profecia bíblica. Nós, Senhor, não estamos em trevas. Sabemos muito bem o que eles querem. Sabemos muito bem o que eles irão fazer no final. Que é impor, Pai, uma visão distorcida de sua lei, impor um falso sábado. Nós queremos ser fiéis até o fim. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos veremos amanhã. Teremos o nosso desenrolar profético ao meio-dia e, em seguida, mais um momento de compilado de informações do que está se fazendo às sombras nos Estados Unidos da América. Até lá.